Ah, o livro de Levítico. Para muita gente é aquela parte da Bíblia cheia de regras que parecem, sabe, distantes, até meio esquisitas. Mas e se nessas leis tão antigas estivessem chaves para a gente entender conceitos super profundos sobre liderança, santidade e propósito? Hoje, a gente vai mergulhar fundo para desvendar o mundo estrito e sagrado dos sacerdotes de Israel. E a grande pergunta que guia nossa conversa é essa aqui. Por que tantas regras? O que é que estava por trás desse padrão de pureza que parece quase inatingível? A resposta passa por uma responsabilidade espiritual gigantesca. Para a gente entender isso direitinho, vamos organizar nossa jornada. Primeiro, vamos montar o cenário, depois dar uma olhada nas regras do dia a dia deles, e aí no final a gente abre o foco para ver o significado maior por trás de tudo e o que isso quer dizer para nós hoje. Bom, para começar, a gente precisa entender o contexto. Qual era o mundo, a mentalidade em que essas leis faziam todo o sentido? Vamos viajar no tempo. Imagina a cena. A gente está no deserto, logo depois da saída do Egito. Israel está se formando não só como um povo, mas como uma nação santa. E bem no coração de tudo isso está a tenda do encontro, o lugar da presença de Deus, onde os sacerdotes, lá da linhagem de Arão, seriam a ponte entre o divino e o humano. E aqui está o princípio que explica tudo. Proximidade exige pureza. Os sacerdotes que trabalhavam bem ali onde o céu e a terra se encontravam precisavam ter um padrão de santidade muito, mas muito acima do resto da nação. Era uma questão de respeito e reverência. Mas calma lá. É super importante a gente entender o que pureza significava aqui. Não era sobre ser uma pessoa boa ou má. Moralmente falando, era sobre estar num estado, digamos, apto para o ritual, para se aproximar do sagrado. Era uma pureza cerimonial, que podia ser afetada por coisas naturais da vida, como o contato com a morte. Beleza. Com esse conceito na cabeça, vamos ver como a coisa funcionava na prática. Como é que essas regras de pureza impactavam a vida diária de um sacerdote? Vamos começar com algo que é universal, que todo ser humano conhece: o luto. É um momento de dor profunda, mas para os sacerdotes, até o jeito de viver essa dor era regulado. E por quê? A lei era bem clara. Como a morte era a maior fonte de impureza cerimonial, um sacerdote não podia, em tese, ter contato com um corpo, se contaminar. A única exceção era para a família mais próxima mesmo, pais, filhos, irmãos e irmãs que ainda não eram casadas. E aqui a gente vê uma coisa fascinante. Não era só uma regra fria, sabe? Existia um equilíbrio muito delicado entre proteger a santidade do santuário e, ao mesmo tempo, reconhecer com compaixão a dor e a importância da família. E essa santidade não era só interna, não. Ela tinha que ser visível. As regras iam até a aparência pessoal, com proibições bem específicas sobre o visual de um sacerdote. E o motivo por trás disso fica muito claro quando a gente olha ao redor, para os povos vizinhos. Essas práticas eram super comuns nos rituais pagãos. Então, a regra criava uma identidade visual, uma distinção clara para dizer, olha, a adoração ao Deus de Israel é diferente de tudo isso aqui. E esse padrão de santidade não parava na pessoa do sacerdote. Ele se espalhava para a casa toda, especialmente nas regras sobre o casamento, porque a família representava a integridade e a honra de todo o sacerdócio. Agora, se as regras para os sacerdotes comuns já eram exigentes, se prepara. Para o sumo sacerdote e para quem servia diretamente no altar, o padrão era ainda mais alto. Para o sumo sacerdote, o padrão era absoluto. Ele era o único que entrava no lugar mais sagrado de todos. Por isso não podia se contaminar com a morte de jeito nenhum, nem mesmo a dos próprios pais. A pureza dele tinha que ser contínua, sem interrupção. Além disso, tinha uma regra que hoje em dia pode soar bem estranha para a gente. Qualquer sacerdote com algum tipo de defeito físico estava proibido de se aproximar do altar para oferecer os sacrifícios. Mas olha, é fundamental entender isso. Não se tratava de discriminação, nem de um julgamento de valor sobre a pessoa. Era puro simbolismo. Do mesmo jeito que o animal do sacrifício tinha que ser perfeito, sem mancha, o sacerdote que o oferecia também deveria ser fisicamente íntegro. Era um símbolo da perfeição total que a presença de Deus exigia. E a prova de que não eram rejeitados é que eles continuavam na comunidade e comiam das ofertas sagradas. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar a foto inteira. Todo esse sistema de regras, de sacrifícios, de pureza, na verdade era temporário. Ele apontava para algo muito maior, algo permanente e perfeito.
A perspectiva do Novo Testamento, principalmente no livro de Hebreus, mostra que o sacerdócio levítico era como uma sombra, uma prévia de Jesus Cristo, que é apresentado como o sumo sacerdote perfeito e definitivo. E aqui está o ponto crucial. O sacerdócio de Cristo não precisa de repetição. O sacrifício dele foi único e perfeito, e cumpriu tudo aquilo que o Código de Levítico só podia simbolizar. Ele rasgou o véu, abrindo um acesso direto e permanente a Deus para todo mundo. Ok, legal. Mas o que um código de 3.000 anos sobre pureza ritual pode ensinar para a gente hoje, num mundo tão diferente? A resposta é muita coisa sobre liderança e integridade. Essas leis antigas, no fundo, trazem princípios poderosos e que nunca envelhecem. Elas nos lembram que a santidade é algo sério, que liderança exige um padrão mais alto de integridade e que servir a um propósito maior quase sempre envolve sacrifício pessoal. No fim das contas, a grande mensagem de Levítico 21 é que a verdadeira grandeza de um líder não vem do status dele, mas da grandeza daquele a quem ele serve. O foco é o serviço, não o palco. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. No mundo que muitas vezes aplaude a influência a qualquer custo, como a gente pode resgatar e aplicar esses princípios de santidade, de sacrifício e, acima de tudo, de integridade nas nossas vidas e nas nossas comunidades?